Olá, meu nome é Carlos Reis. Eu vou comentar esse último caso que aconteceu, essa tragédia social da menina que foi estuprada desde os 6 anos até agora, aos 10 anos. O tio dela foi preso e tal, e só descobriram a gravidez dela porque ela foi pro hospital com dor abdominal. Ela estava se sentindo ameaçada pelo tio, né? Com certeza, intimidada por ele. Olha, não conta pra ninguém, senão eu vou te matar, vou te bater. E aí acabaram descobrindo por causa dessa gravidez. É uma coisa muito triste, tá todo mundo comentando, isso comove, choca todo mundo. E eu queria falar do debate que tem entre os dois lados de pensamento que em relação ao aborto do feto, a interrupção da gestação do feto, que aconteceu já há alguns dias, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Acho que hoje de manhã, inclusive, foi encontrado e preso o tio dessa menina. Eu não vou entrar no mérito de moralidade, porque ele é óbvio para todo mundo. Todo mundo acha que foi um absurdo, né? Todo mundo acha que é uma coisa triste e tal. Mas aconteceu uma coisa, um fenômeno aí, não é? Existe um debate moral sobre o direito do feto ali. Segundo a lei brasileira, essa lei acho que é de 1940, e ela diz o seguinte: o aborto ele é proibido, com exceção de risco para a mãe, bebê ser anacéfalo ou ser caso de estupro. Nesse caso, é estupro e risco para a mãe, porque a menina tem 10 anos de idade. Acho que a gravidez até os 14 anos de idade é extremamente arriscada. Com 10, como assim, ela deve ter acabado de ficar mocinha, né, de ter a primeira menstruação, a menarca. Quer dizer, o risco para ela é o mais alto possível. Risco de morte para ela e para o feto também. A lei levou isso em consideração, na hora que os deputados na época lá fizeram essa lei, e falaram: olha, a gente está levando em consideração isso tudo e a norma agora é essa. E é assim que vale, independente de quem gostar ou não. Só que está rolando um debate público. E é esse o meu ponto aqui. Qual é a relação desse vídeo com o desenvolvimento pessoal, afinal? Não é? Estou olhando para a questão da sociedade, para a gente prosperar e viver melhor. E se entender. E essa é a razão desse vídeo. Gente, como é que a gente se entende melhor? Qual é a briga, né? Tem dois lados nessa briga, sempre tem, né? A gente tem que ter uma dualidade para ter esse conflito. Um lado, que é o da maioria, é aquele que fala o seguinte: não, tem que abortar mesmo. Que é o que segue a lei, inclusive. A lei, ela tá seguindo a maioria nesse caso. Tá dizendo: não, a menina é criança, não é? E ela pode morrer. Entendeu? E ela foi, né? Ela pode morrer porque a criança está tendo uma gestação. E claro, e ela foi estuprada. Ela não tem que sofrer nada disso, tal. Vamos lá, vamos proteger ela e tal. Esse é o lado, né, de escolha, o pessoal de pró-escolha ali e de direito daquela criança ali, que é a mãe no caso. E tem um lado também, que é o que causou problemas aí, que foi lá na frente do hospital, que a menina teve que entrar, o médico teve que entrar escondido para poder acontecer a coisa, né? Aconteceu tudo, né, desventuras em série, não vou nem comentar isso ali. A questão é, o que esse outro lado pensa e como é que ele pensa, né, aquilo ali. E qual é o problema da circunstância aqui, né? O problema em si é a gente não conseguir influenciar o outro lado. A gente só tá brigando com ele, só tá chamando todo mundo de burro, de besta, de vilão. Quando a gente olha do lado de cá, não, a menina tem o direito de ser abortada. Quem foi lá na fora, não tô dizendo o fato de ir lá na frente do hospital atrapalhar, não. Isso aí, entendeu? É outro assunto, o cara tá fazendo baderna. Agora, tem gente que não foi lá fazer baderna e pensa assim, de uma forma absoluta, que pensa diferente da gente, que eu e você, a gente pensa de acordo com a lei lá, não, essa menina tinha que ser abortada, a criança tinha que ser abortada mesmo, teve que interromper, ela foi estuprada, como assim? Ela é uma criança de 10 anos. Legal, somos a maioria. Agora, como é que pensa o outro diferente da gente? Esse que é o meu ponto aqui, vamos olhar pro lado dele. Se eu quero influenciar ele, eu tenho que pensar assim: o que todo mundo faz é aquilo que dá vontade de fazer na hora, que é de bater na pessoa. Vem cá, tu é maluco, cara? Né? A gente chega pro cara e fala: tu é maluco? Como assim, cara? Tu não vai interromper a gestação, a garota foi estuprada. Não é? A gente não tem essa vontade? O meu ponto é o seguinte: se eu quero influenciar esse outro lado, eu tenho que primeiro entender ele, tenho que ouvir ele, entender o que ele valoriza e aceitar que ele pense assim. Nesse caso, eu vou conseguir entender. Para eu aceitar, olha só, você fala assim: não dá para aceitar, você nem ouviu ele. E, de algum nível a gente tem até medo de ouvir e aceitar, porque isso briga com nossos valores. Só que é uma ilusão, porque a gente consegue continuar mantendo a nossa opinião depois de ouvir e aceitar o outro lado. A gente só tem uma ilusão de que não vai acontecer. Sabe o que o outro lado pensa em geral? Claro, pode ter até uma coisa que eu não falei aqui, não vou dizer que não é absoluto isso. O outro lado, ele valoriza a vida em absoluto. A gente está relativizando aqui nos casos. Bom, que é o que a lei diz. A lei diz assim: olha,
não, é proibido o aborto, proibido, entendeu? Houve anidação, vida. Anidação é quando cola lá o embrião no endométrio, quer dizer, colou o embrião fecundado no endométrio, começou a gestação, a vida começa ali, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal até hoje. Tá entendendo? Então, qualquer coisa a partir dali é aborto. Ele fala, é proibido aborto, mas ele dá os 3 casos: anacéfalo, bebê anacéfalo, estupro e caso de gravidez de risco para a mãe. Não é isso aí que é o caso. Beleza, isso é relativizar nesse caso. Existem exceções, eu estou dando... É relativo. Em geral, é absoluto até esse ponto aqui. Aqui é relativo. Nesse caso aqui eu vou permitir que a gestação seja interrompida. O que entende o outro lado? Entende que a gente está matando o feto. Sabe de uma coisa? Sim. Para eu poder influenciar o outro lado, eu tenho que dizer uma coisa para ele. Sim. Nós, a sociedade, quando a gente diz... pode, através do nosso juiz, no caso, acho que foi, não sei se foi o juiz do Supremo, mas foi o juiz que determina o seguinte: nosso poder judiciário determinou, pode fazer o aborto. A lei está dizendo, e eu estou dizendo que a lei está valendo, que nesse caso sim. Nós, como sociedade, estamos dizendo, mate o feto. Nós matamos o feto dessa criança, sim. Então você que pensa diferente de mim, que acha que não pode ser abortado de jeito nenhum, saiba que eu compreendo você nesse ponto. E você que está do meu lado, que pensa como eu, me acompanha, vamos falar com essa outra pessoa. Sim, nós matamos esse feto como sociedade. A gente aceita esse fato, sim. Aí você me pergunta agora, por que, vamos supor que eu fosse a sociedade, estou incorporando ela, por que você matou esse feto? Por que você acha certo matar esse feto? Sociedade travestida de Carlos Reis aí. Aí que tá. Exatamente porque o risco é maior de morrerem os dois e o risco é muito, muito, muito grande dessa criança ser extremamente sofrida. Entendeu? Ela vai causar só sofrimento para si mesma, o nascimento dela, e para a mãe. É a mesma coisa que eu falar o seguinte: olha, vamos deixar um bebê nascer para ele passar 30 anos da vida dele sofrendo uma dor excruciante. Entendeu? Uma dor excruciante, desesperada, porque a vida tem que ser em absoluto respeitada. Mas a dor dele é uma dor... Pensa a pior dor que você já sentiu na vida, multiplica por 1000 e ele viver 30 anos sendo torturado por essa dor. Já começa a ficar meio... A moralidade é uma coisa difícil. Não dá pra gente tornar as coisas absolutas. É assim que eu penso. Aí eu tô dizendo pro outro cara que pensa diferente de mim. Você que tá me acompanhando, notou? E nesse caso, pelo risco de morte de todo mundo, entendeu? Tanto pelo risco de morte de todo mundo, quanto pelo sofrimento que é provável, e é muito provável mesmo, que vai acontecer para todo mundo, eu entendo que essa vida tem que ser ceifada na origem. E por isso eu, sociedade, que é travestida de Carlos Reis, estou dizendo isso. Estou contando uma história aqui, criando aqui o personagem eu, incorporando uma sociedade X aqui, e está representando isso que parece estar acontecendo agora, não é? Isso é a minha forma de conversar com essa outra pessoa. Ou no caso, você que pensa diferente de mim, que acha que não, a vida tem que ser preservada em absoluto. O que eu te pergunto é, até que ponto essa vida tem que ser preservada em absoluto? Será que isso é moralidade de fato? Será que você não está seguindo a lei de uma forma dogmática de fato? Vou voltar a falar com você que pensa igual a mim. Notou como é que eu estou conversando com o outro? Eu estou aceitando o fato de que ele pensa que a vida tem um valor em absoluto. E eu ter essa capacidade de falar o seguinte: cara, olha, eu não acho que matar é certo, mas eu estou matando. Notou que eu estou falando isso? Eu não estou sendo vulnerável e admitindo que eu estou fazendo uma coisa que eu acho errado. Só que olha só, nesse caso aqui eu tenho que aceitar que não tem como estar completamente certo nos dilemas éticos. Notou? Eu acho que assim, estou aqui, contei essa história para mostrar para você como é que a gente consegue, abrindo o peito, tá disposto a estar errado, tirando o ego da jogada, a gente consegue influenciar o outro e consegue se entender. Eu acho que é com isso que a gente cresce como sociedade. Porque aqui eu vou pro lado social agora. Nós, como sociedade, fomos responsáveis por isso, em algum nível. Como sociedade, porque a gente controla, a gente tem lei, a gente tem que ter suporte social, educação e tudo. E a gente falhou com essas pessoas que estão envolvidas nessa situação, inclusive com o feto, porque a gente teve que matar ele. Tá entendendo?
Nós tivemos que matar. Por mais que eu ache certo nessa situação matar, nós tivemos que matar ele. A pergunta que eu faria para a sociedade como um todo, olhando para mim aqui nessa brincadeira de personificar uma sociedade inteira, que eu fico pensando como cidadão, o que eu poderia aprender como cidadão, o que todos nós poderíamos aprender com essa situação, para que a gente torne menos provável que uma coisa dessas aconteça, ou continue acontecendo, porque pode estar acontecendo com muita gente por aí. E olha que tá, eu posso afirmar que tá, e a gente não sabe. O que a gente pode fazer como sociedade, e sem depender de governo, não, como cidadão, de olhar um para o outro, ouvir melhor o outro, entender, se preocupar com a vida do próximo, ajudar o próximo, contribuir, trocar melhor, ser mais próspero nesse sentido de relacional. De que forma a gente pode crescer tendo ouvido e vivido essa triste notícia que está acontecendo aí com a sociedade agora. Obrigado aí pela audiência. Espero que esse vídeo aí traga coisas positivas, levante questões aí para todo mundo, tá bom? Espero aí que você dê uma checada aqui no meu canal, considere se inscrever, ver o que eu falo te agrada, tá bom? Eu tento contribuir com todo mundo aqui. Deixa um like se você gostou e, se você puder, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para a gente poder levantar esse discurso e levar para frente essa ideia de nós todos melhorarmos como sociedade, tá bom? Forte abraço para você e obrigado pela audiência.